E aí, pessoal do Me Salva, vamos começar nossas aulas de teoria de filas. A gente vai estudar aqui a teoria por trás das filas, que compreende o seguinte: a gente vai ter uma chegada aqui nessa fila, certo? Então a gente vai ter clientes chegando nessa fila e a gente vai ter um tempo que a gente não sabe de quanto vai demorar esse serviço. Ambas, então a chegada quanto o tempo do serviço, são aleatórios. O que a gente vai querer saber é transformar esses aleatórios aqui em uma probabilidade, ou seja, o que a gente vai usar aqui? A estatística. Para tentar prever quanto vai chegar de cliente e quanto vai demorar esse serviço aqui, certo? Vamos ver alguns fatores aqui que vão importar para nós. A gente vai ter a fonte populacional. A fonte populacional pode ser ou finita ou infinita, certo? Um exemplo aqui de fonte populacional infinita é as eleições. Como assim? As eleições, a gente tem a população inteira do Brasil para fazer, certo? Só que à medida que os primeiros vão fazendo, a nossa população vai diminuindo, certo? Então, a nossa população é finita porque tende a diminuir com a medida do tempo. Por outro lado, a população infinita, por exemplo aqui o banco, ela não diminui. Ou seja, depois que tu paga uma conta, por algum acaso tu se esqueceu de pagar alguma conta, tu pode voltar na mesma hora para o banco. Então aqui a gente não vai diminuir essa população, certo? Outro fator que a gente tem que ver é o grau de paciência do nosso cliente. O nosso cliente pode ser impaciente, impaciente com limite ou paciente. O nosso cliente impaciente vai ser o exemplo do restaurante. Como assim? O nosso cliente não quer esperar, certo? Mas ele não tem nenhuma regra, nenhuma lei que ele possa impor para não esperar. Como assim? Vamos entender aqui no limite. Com limite é o exemplo do sistema de atendimento do cliente, certo? Quando tu liga para o saque, eles têm um tempo limite para te oferecer ajuda, certo? Tu não pode ficar 50 minutos ouvindo musiquinha lá no sistema de atendimento do cliente. Isso é ilegal, certo? Tu tem um limite aqui, então, de atendimento, de tempo de atendimento, certo? E o outro exemplo é o paciente, por exemplo, aqui uma peça numa fábrica. A peça não tem limite aqui para ficar esperando. Claro que é ruim a peça ficar esperando lá no estoque intermediário, mas não vai ter limite aqui, certo? Vamos ver agora os canais e as fases. Outro fator bem importante que a gente tem que analisar. Canal é o número de ramificações que a fila tem, certo? E fase é o número de etapas. Então a gente vai ter aqui no primeiro um canal único, certo? Então uma ramificação só da fila segue para uma fase única, ela só tem uma etapa. Em seguida a gente tem um canal múltiplo, ou seja, a gente pode ter uma fila só, mas ela se divide em duas, certo? Duas etapas, certo? É isso que diferencia a fase única da fase múltipla. Olha, aqui a gente tem duas etapas 1 e aqui a gente tem duas etapas 1 e duas etapas 2. É isso que é a fase, o número de etapas que a gente tem. Então a gente aqui tem uma fase dupla com um canal duplo, certo? Entendido? Aqui o canal continua múltiplo, certo? Porque a nossa fila se ramifica em duas. Vamos ver como é que vai se comportar a chegada agora. A chegada, depois de muito estudo, a gente descobriu que ela quase sempre segue uma distribuição de Poisson. E depois de muito estudo também eu descobri que se chama Poisson e não Poisson, tá? Então, lambda, que é o que a gente vai estudar aqui no Poisson, é o número de chegadas por tempo. Um exemplo aqui é 20 clientes, por exemplo, por hora. Um exemplo só para a gente ver aqui como é que vai se comportar. E a variância, que é o número, é o intervalo de que geralmente está o nosso número de chegadas, é o seguinte, ó.
é também lambda, certo? O que que significa? Que entre lambda menos lambda, que dá 0, e lambda mais lambda, que dá 2 lambda, ou seja, 40, então, nesse intervalo aqui, está compreendido quase todas as nossas chegadas, certo? Então, 40 aqui vai ser um limite. O que chegar depois daqui, a gente pode simplesmente ignorar, porque muito raramente vai acontecer isso, certo? E agora vamos ver a fórmula da distribuição da chegada. Lembrando aqui que é a chegada, certo? É até chegar ao sistema de atendimento, ao serviço em si. Bom, a nossa fórmula da chegada é a seguinte. Essa aqui é a fórmula de Poisson. A probabilidade de n chegadas num certo tempo é igual a lambda, que a gente tinha visto ali, que era a taxa de chegada, na n, que é esse n que a gente quer descobrir, sobre n fatorial vezes exponencial de menos lambda, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. O exemplo do sistema de atendimento do cliente. Então, a gente tem o saque aqui, certo? A gente tem um lambda igual a 20 chegadas por minuto. Então, eles recebem 20 ligações por minuto, certo? E a gente quer saber aqui a probabilidade de 17 ligações no minuto X, certo? O que a gente faz aqui é simplesmente substituir. Então, isso aqui vai ficar igual ao lambda, que a gente já tinha aqui, é 20, certo? Na n, vai ficar 17, sobre 17 exponencial, que multiplica e na menos 20, certo? Isso aqui a gente vai jogar na calculadora e vai achar que é aproximadamente aqui 0,076. Passando isso para a porcentagem, a gente tem a resposta do nosso mini exercício aqui, que fica 7,6%. Então, tem 7,6% de, no minuto X, chegarem 17 clientes. E é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver mais a fundo um exercício disso aqui, da taxa de chegada de clientes. Isso aí, pessoal. Até a próxima.